Olá, gente, muito bom dia. Esse é o primeiro domingo do mês de dezembro, meu Deus, com que velocidade esse ano passou, mas nós estamos aqui, fazendo desse momento o melhor momento da nossa vida, momento de compartilhamento, momento de aprofundamento nesse texto que transformou-se para nós mais do que numa literatura, transformou-se numa palavra viva que nos percorre todo dia. Falar do Evangelho é falar das boas notícias que nós recebemos através de Jesus, e nós estamos trabalhando um texto que fala tanta coisa importante, tanta coisa boa para a vida da igreja. Trata-se da visceralidade da igreja. Paulo não esconde nada do que está acontecendo, as loucuras da igreja daquele momento, que são muito parecidas com as loucuras da igreja de hoje, e Paulo não está ali para esconder nada, mas para colocar em prática a presença do Evangelho na vida de cada um daqueles discípulos, cheio de amor, cheio de responsabilidade para com essa igreja. E hoje, nesse primeiro domingo, na verdade, dia 1º de dezembro, que é o primeiro domingo que vamos celebrar aqui a Eucaristia, será o momento, o cume da nossa adoração, e queremos convidar você para estar conosco. Venho hoje com meus amigos aqui à minha esquerda, meu querido irmão, pastor João Silveira, nobre amigo, bem-vindo, querido. Bom dia, querido bispo. Obrigado por estarmos mais uma vez podendo transmitir a palavra de Deus aos nossos queridos ouvintes. E tem sido muito ouvido, graças a Deus, porque o que nós nos propomos aqui, na verdade, é trazer a palavra de Deus aos ouvidos daqueles que desejam ouvir. E não é uma palavra de sabedoria imposta por nós, mas aquilo que o Espírito Santo nos tem dado a transmitir a vocês. Obrigado por nos dar essa oportunidade de estar conosco, e é muito gracioso estar com os companheiros de bancada aqui para fazermos de fato esse programa acontecer. Sim, também vem conosco, pastor João, Lloyd Nogueira. Uau, nossa querida uma Lloyd, belíssima companheira. Bem-vinda, Lloyd, essa manhã. Obrigada, meus líderes, meus pastores. Obrigada a você que está hoje sintonizado na 92.3, esperando por esse momento, com uma mesa posta, né? Nós temos amigos lá fora que estão aguardando por esse momento, bispo, com a mesa posta. Sim, verdade, né? verdade. Então, é um momento muito importante, que a família está reunida, tomando café, tomando ali o seu chibé. Muitas pessoas estão ali em trânsito também, sim, verdade, né? Verdade. Pela cidade e ligados aqui em nós. Sim. Tem gente que se encontra em condições muito diferentes, né? Sim. Uns estão no hospital, outros estão Sim. trabalhando, alguns policiais estão lá na viatura. Nossa população carcerária, que também Sim. tem acompanhado nossa programação. Aqueles que estão com a mesa posta. Eu tenho tido boas notícias que alguém fica esperando esse momento, pastor João, para tomar café conosco. E nós estamos tomando café mesmo aqui. É muito né? honroso para a gente, né? Sim, claro Isso que é muito honroso. Agora, não para a nossa preciosidade, não para a nossa glória, mas, na verdade, é para aquilo que estamos propondo fazer. A nossa propositura é essa. Sim. Fazer com que outros ouçam. Não tem vaidade pessoal nisso, né, João? Mas a lindeza que eu vejo em tudo isso é que, enquanto me proponho a transmitir aquilo que o Espírito Santo tem nos trazido da palavra, eu tenho fortemente aprendido. Confesso que eu nunca, em toda a minha vida de leitura bíblica, e olha que eu comecei a ler ainda bem adolescente, nunca descobri tanta riqueza nas páginas da Bíblia, na sua leitura, quanto na dissertação que fazemos aqui, quando fazemos o café dessa manhã. Sim, é verdade. João, nossos olhos espirituais têm se aberto, né? Na verdade, os olhos do nosso coração. Quando os olhos do coração se abrem, a vida é vista de outra maneira, sabe, Lloyd? O problema é que, às vezes, o coração está fechado, mas quando a gente abre os olhos do coração, pastor João, as coisas mudam ao nosso redor.
Bispo, o coração tem ouvidos. Tem olhos, ouvidos. Tem ouvidos também, tem olhos e tem ouvidos também. Quando o profeta diz aquilo que os ouvidos não ouviram e nem desceu ao coração, então não há como, na verdade, haver uma mudança de vida sem que os ouvidos do coração ouçam aquilo que está passando pelos ouvidos da cabeça, né? Ou seja, ouvir o que está sendo dito, apenas por ouvir, apenas por achar bonito, por achar importante, sem que desça ao coração, o efeito é muito pouco. Mas quando você deixa essa palavra escorrer, como diz o Salmo 33, né? Pela barba, ou seja, da cabeça pela barba, escorrendo pelas vestes, não é isso que o Salmo diz? É quando essa mensagem, ela desce, ela entra pelos ouvidos e desce ao coração, o corpo todo sente, na verdade, essa mudança, essa necessidade, os apetites desconcentrados, apetites desordenados, vão saindo, vão fugindo, na verdade. Não intencionalmente, não porque você intenciona fazer isso, mas naturalmente. Sabe, quando você chega, digamos assim, da praia, eu lá no interior dizia assim, do roçado, sujo, cheio de poeira, cheio de tisna de roçado, então cheio de areia de praia, e quando a água começa a cair sobre a cabeça, e ela vai escorrendo pelo corpo, toda aquela sujeira vai indo embora só com a água entrando ou penetrando no corpo, mesmo que eu ainda não comece a passar as mãos. É assim que eu digo, quando a palavra de Deus penetra no coração, a sujeira de vida vai escorrendo, vai saindo, vai se despedindo do corpo, mesmo que não haja uma intenção de fazer isso. Mas na verdade acontece. Aleluia. A água limpa vai entrando e vai limpando tudo por dentro. É né? isso que Jesus Cristo disse, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, então a palavra limpa. A palavra é a que limpa mesmo, João. Essa que vai ao coração, que circula nossas regiões cavernosas, né? Vai aos lugares mais secretos da nossa alma, os lugares em que estão tão escuros. Eu tenho um salmo que eu estou sempre pensando nele, que diz, derrama luz nas minhas trevas. Às vezes a gente acha que a gente é um ser de luz, mas há tanta escuridão, não treva no sentido satânico da coisa, né? Mas há tantas sombras, tantas escuridões dentro de nós que não foram percorridas. Isso. Mas quando a palavra vai lá e percorre, é luz, não é? É luz que ilumina as trevas do nosso interior. Tona, né? Sim. Uau. A dracma perdida é achada aqui, né? Isso. E eu quero me atrever a dizer algo que já aconteceu comigo também. Quando essa palavra entra no coração, e nós estamos falando de um coração que não é apenas um músculo maior do corpo, mas estamos falando da alma, do sentimento. Sim. Mas eu me atrevo também a dizer, quando ela percorre esse coração, esse músculo, ela vai desobstruindo veias entupidas e etc. Porque o texto que não é o que nós temos aqui, mas um texto que temos na Bíblia diz que ela é capaz de discernir juntas e medulas. Penetra nas regiões mais íntimas do ser humano, não só no seu intelecto, não só no seu sentimento, mas fisicamente. Fisicamente desobstrui. A palavra dentro de ti, ela desobstrui veias entupidas, desobstrui canais. É remédio, desobstrui né, mesmo. É remédio. É remédio. Ela desobstrui pedras renais que estão obstruindo e causando dores. Acontece porque a palavra tem poder. É como diz Paulo, cumpre o propósito. Né? A mensagem, ela vem para cumprir o propósito. Não querendo forçar, mas diz que a palavra, ela quebra o cedro do Líbano de alto a baixo, né? A voz do Senhor é poderosa, né? Faz as costas da cria, né? no meio do bosque. No meio do bosque. Os mares se espumejam, né? A voz do Senhor é poderosa. Seja a palavra oral dele, né? Seja a palavra transmitida pela Escritura, igualmente ela é viva e produz efeito, né? Cristo é a palavra encarnada. Aleluia. Né? E quando a gente entra nessa dimensão, quando essa camada
da nossa vida é alcançada, meu Deus do céu, são descobertas, João. É como quem está aplanando um morro para fazer um túnel e começa a se deparar com pedras preciosas no meio do caminho, né? A cada raspada, uma descoberta. Uau. Lembra que Jesus fala de uma parábola que o reino dos céus é semelhante àquele homem que descobriu uma mina. Sim. E vende tudo que claro, tem, investe lembro. Sim, sim. Investe ali, por quê? Porque há coisas lindas. Descobriu o tesouro, né? Não estou dizendo que tem que fazer voto de pobreza ou acabar com tudo que tem. Está dizendo que a sua atenção está voltada muito mais para as riquezas do Evangelho na sua vida do que para as riquezas terrenas. Uau. Que durante a minha vida profissional eu lidei com muitas questões de herança que não serviram a não ser para arrumar confusão entre os seus herdeiros, né? Sim. Mas Jesus Cristo está falando aqui de alguém que vende, ou seja, dá mais atenção à palavra que recebeu, ao tesouro que vem da palavra de Deus, do que o amealhar ou acumular riquezas que com a sua partida vai servir para gerar confusão entre os herdeiros, né? Sim, é verdade, verdade. E nós já estamos, na minha marcação aqui, no capítulo 2 da famosa epístola de Paulo aos Coríntios, né? Parece que Paulo botou aqui uma lupa para que a gente enxergue coisas aqui que são importantes da gente compreender, né? Vamos lá, a leitura, Loide? Vamos capítulo lá. 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo aqui ele começa chamando essa comunidade de amigos. Amigos, vocês devem estar lembrados da primeira vez em que os visitei para deixá-los a par do lance de mestre de Deus. Na ocasião, não tentei impressionar ninguém com discursos sofisticados ou com argumentos filosóficos. Decidi apresentar primeiro Jesus e quem ele é, de maneira pura e simples. Depois, falei de Jesus e do que ele fez, o Jesus crucificado. Vamos dar uma paradinha aqui. Cara, que coisa boa da gente ouvir. Primeiro, Paulo diz que mostrou quem Jesus é e depois o que ele faz. Ele não inverteu essa ordem. Apresentar às pessoas quem Jesus é faz toda a diferença. É como não usá-lo como uma mercadoria. Talvez apresentá-lo como ele faz me dá o sentido da mercadoria, né? Olha o que vocês estão perdendo. Não, primeiro ele estabelece essa grandeza de quem ele é. Porque quantas pessoas, gente, se relacionam conosco não por quem nós somos, João, mas pelo que nós fazemos. Eu tenho uma sensação de que sempre assim, sempre, eu não estou aqui recalcado com isso, sempre as pessoas se aproximam de nós pelas coisas que nós fazemos e não pelo que somos. Quantas reclamações ao longo da nossa vida, nós já não somos mais crianças, quantas reclamações nós já ouvimos ao longo da vida de pessoas que se queixam de que elas são amadas pelo que fazem, não pelo que são. Eu tenho ouvido inúmeras reclamações, queixas de pessoas que se sentem usadas e não amadas. Bispo, isso que o senhor está falando é tão sério e faz parte hoje, né, da rotina de tantas pessoas, elas se identificarem, né, pelo que elas fazem, por suas capacidades profissionais, intelectuais, e não pelo ser, quem elas são, né? Quem eu sou, como Cristo, como Paulo aqui dizendo. Ele apresenta Cristo, quem ele é, e depois o que ele faz, Sim. esse mestre, o que ele faz. Né? As pessoas hoje elas são tão assim, tão focadas em dizer quem elas são através daquilo que elas fazem, né?
porque acham que por ali elas podem chegar ou ter status, ou ganhar, né, amizades ou status, ou permanecer ali em uma categoria, né, de pessoas, de relacionamentos. Né? E isso é o mundo hoje. Sim. Como as pessoas entram por essa porta, pela porta do fazer, e não do Pela ser. utilidade, né? Justamente, da utilidade. Ou seja, são duas versões no relacionamento. Há aqueles que se queixam de serem usados pelo que são, pelos aproveitadores, e aqueles que são aproveitadores que querem ser vistos pelo aquilo que fazem e são. Né? São duas versões que a gente vive nesse mundo. Mas Jesus Cristo disse que o Deus dos séculos cegou o entendimento dos incrédulos. Né? Então, é verdade que esse entendimento que foi cego, que foi empanado pela ganância, que foi empanado pelo eu, né, pelo egocentrismo, pelo ensimesmamento, tem cegado, na verdade, esse sentimento interior de ser útil, de ser servil. Eu li do Luciano Subirá um texto que diz... servindo ao Senhor com os nossos bens, né? E ele fala da liderança servil. É muito mais eficaz a liderança servil do que a liderança imposta. Liderar servindo tem muito mais efeito do que liderar impondo. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade hoje de pessoas que querem liderar mostrando o que são, o que podem e o poder que tem nas mãos, o chicote que eles têm nas mãos. Como outros também se aproveitam da gente, porque eu certa vez estava no estabelecimento e alguém olhou para mim e disse: se eu pegar na mão desse homem aqui que tem dinheiro. Eu olhei para a cara dele seriamente e disse: pensei que você fosse pegar na minha mão porque você é meu amigo. Se o seu interesse é dinheiro, não pegue na minha mão, pode meter a mão no meu bolso. Ou vai com uma na mão e outra no bolso. É pena, mas isso são verdades. E Paulo está. Mas eu achei lindo aqui também, eu quero comentar sobre o que Paulo fala, começando esse versículo. É que apesar de no versículo anterior ele ter mostrado algumas dificuldades que estava vivendo a igreja de Corinto, nos dias de hoje, digno de disciplina, né? O que estava acontecendo lá em Corinto era digno de quase dissolução daquela igreja, ou de disciplinar a metade, afastar a metade dos que estavam ali. Especialmente quando cada um se arrogava ser discípulo de alguém, né? Eu de Paulo, eu de Cristo e etc. E ele não chega com chicote sobre ninguém, ele começa dizendo: amigos. Ou seja, apesar da dificuldade de relacionamento, de disciplinamento que eles estavam vivendo, Paulo não chega escrachando com eles, Paulo não chega maltratando, ele começa a dizer: amigos, vocês estão lembrados que quando eu fui aí eu não quis saber de nada, não quis saber de fofoca nenhuma, e nem quero saber do que está acontecendo entre vocês. Eu já tenho algumas informações e com isso eu posso dizer para vocês que há um caminho a ser seguido. Cristo crucificado, sofrendo as agrúrias de todos os aleves, como se diz no popular eixo, e mesmo assim ele amou até o final, ele não desviou-se do seu propósito. Então ele está dizendo aqui, Paulo: eu quando fui estar com vocês, amigos, eu não quis saber de nada a não ser mostrar Cristo. Eu não usei de um argumento lindo, eu não criei um artifício, eu não criei uma plataforma primeiro para impressionar vocês, não cheguei curando ninguém e nem fazendo espetáculo, nem montando um palanque para fazer uma grande festa, para depois mostrar quem eu tinha que mostrar. Eu cheguei sem palavras persuasivas, eu cheguei com maior tranquilidade. Eu podia ter rebuscado um Cristo para mostrar para vocês, mas isso estaria na minha filosofia, no meu conhecimento. Eu preferi mostrar o poder dele, quem é o Cristo. E foi nessa simplicidade que eu quero que vocês entendam, dessa simplicidade que eu trouxe, que eu quero que vocês entendam, que esse Cristo é simples. Não precisa de orgulho, de vaidade para servi-lo. Na simplicidade que eu apresentei a vocês, eu quero que vocês o sirvam. Se me permitem, quero resgatar mais uma vez uma questão aqui, que é a questão do reconhecimento, né? Eu apresentei Cristo e depois as coisas que ele faz.
Eu me lembro que um dia Jesus está com os seus discípulos e ele não está no meio de uma crise de identidade, quando ele pergunta a eles: quem é que andam dizendo que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Porque Jesus já havia flagrado inúmeros acontecimentos do tipo: vocês estão comigo por causa do pão que eu multiplico, né? Vocês estão comigo porque vocês têm o que comer quando estão comigo, pelo que eu faço, né? Uhum. Vocês estão atrás de milagres. E essa coisa de quem é que dizem que eu sou, quem é que você que anda comigo diz que eu sou? Porque numa relação comunitária sempre haverá intrigas. Os de Lloyd, os de João, os de Renato. E aqui pode começar uma grande contenda, não em Renato, em João e em Lloyd, mas no que é que andam dizendo sobre nós. Quem lidera uma igreja precisa ter muito cuidado com as intrigas, porque não é só uma coisa da igreja de Corinto. Uhum. Vez por outra vocês recebem notícias sobre mim que podem nos separar, que podem nos dividir. Se a gente não tiver maturidade de uma escuta bem aperfeiçoada, a gente pode entrar por um viés que, ao invés de nos aproximar, vai nos separar. Uhum. Então, é importante que a gente distingua as pessoas a partir do que elas são, não exatamente do que elas fazem. Se a gente movimentar a cabeça da gente nesse sentido, de encontrar o valor das pessoas, não essa monetização das coisas, né? Que lucro eu tenho, que vantagem eu tenho, pode ser que em algum momento a gente tenha divisão. E divisão nem sempre ou quase nunca ela acontece no meio das guerras. Basta ter duas visões, divisão. Eu tenho duas visões, eu tenho divisão. E isso é perigoso, e é o que Paulo está colocando. Uhum. Ali eles não tinham divisão, ali eles tinham trivisão, quadrivisão, porque cada um era adepto de um conceito, né? E nós somos peças raras e importantes nessa engrenagem toda que compõem a grandeza de Cristo. Então, desculpe aqui eu voltar a isso, mas para mim isso tem sido tão importante, porque as pessoas, elas não estão enxergando as outras pelo que elas são, mas pelo que elas fazem. Isso é perigoso, porque eu posso supor que está fazendo uma coisa que não está. Quantas certezas mentirosas nós temos gerado dentro de nós a partir da percepção de um comportamento determinado, né? E podemos estar completamente equivocados. Então, enxergar as pessoas é um mínimo de respeito que a gente deve ter pelo sagrado do outro. Então, apresentar a Cristo e depois as coisas que ele faz é uma ordem que sempre me passou muito desapercebidamente, que na sua leitura isso me ficou muito claro, essa distinção. É como aquela de Atos, capítulo 28, né? Pregar o reino e ensinar sobre Jesus. Né? Querigma e didaquê. Proclamar o reino e ensinar sobre Jesus. São duas coisas diferentes. Embora as duas estejam no universo divino, são duas questões diferentes. Então, que a gente tenha mais percepção e mais encantamento pela pessoa humana, e não exatamente por aquilo que andam dizendo sobre ela, né? A afirmativa de Paulo aqui no versículo 5 fecha, na verdade, o que ele quis dizer com o introito que ele fez aqui até o capítulo 4. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria de homem, mas no poder de Deus. Sim. Vez por outra eu empresto, quando a gente gravava aquelas bolachinhas, eu emprestava para alguém e amigos conterrâneos, eles ouviam, depois me perguntavam: quem é esse pregador? Bem, eu te emprestei, foi uma mensagem, não foi um pregador. Sim. Se você se ativer
a capacidade do pregador, a mensagem não vai ter efeito nenhum na tua vida. Então esqueça quem é o pregador. Ouça a mensagem. Que ele cresça, Que ele cresça, né? Para que a vossa fé não se apoie em palavras de sabedoria, no conceito humano, no conceito de Apolo, de Paulo, de Renato, de João, de Loide, de quem quer que seja, mas no poder de Deus. Bendita a eloquência de Apolo, mas não é Apolo. É o objeto da eloquência de Apolo, que é Cristo, né? Gente, vamos ali tomar um cafezinho, a gente volta já já. Olá, gente, de volta. Que reflexão boa essa que a gente fez nesses 2 primeiros versículos do capítulo 2, mas nós já estamos avançando para o versículo 3, que vamos proceder à leitura agora. Tudo bem, Lloyd? Pode ser? Tudo bem. Vamos lá. Paulo diz assim, bispo, bem curioso como ele fala isso aqui. Não estava certo sobre como apresentar o tema. Sentia-me despreparado. Se querem saber a verdade, eu estava morrendo de medo. Assim, nada do que eu disse deve ter impressionado vocês. Mas, mesmo assim, a mensagem cumpriu seu propósito. O Espírito e o poder de Deus fizeram isso, o que deixa claro que a vida de fé que possuem é uma resposta ao poder de Deus, não o resultado de técnicas de manipulação mental ou emocional. Opa, paremos aqui. Vixe, isso aqui vai dar pano para manga, hein? João, era uma coisa que tu falaste no bloco anterior sobre esse assunto aqui. Eu tenho me preocupado, cada vez que eu deixo de ser quem eu fui, essas coisas têm ocupado a minha mente. O que é que, como pregador das boas novas, eu estou interessado de verdade? Eu estudei durante minha vida toda. Fiz inúmeros cursos. Eu não estou aqui fazendo um desfile do portfólio, mas foi minha atividade laboral, foi minha atividade profissional. E fiz PNL, Programação Neurolinguística, né? Que é uma técnica muito interessante, muito interessante. E hoje, quando eu ouço determinados pregadores, e eu vou ser crítico agora, mas responsavelmente crítico, eu vejo como a articulação de técnicas aplicadas no altar para manipular emocionalmente as pessoas, para gerar nelas um certo impacto emocional que afeta a alma, mas não afeta o espírito. Não trata de transformação, trata de colocar tecido de pano novo num pano velho, um remendo que não cabe. O Evangelho é um tecido novo, não é um remendo para uma roupa velha. E eu preciso entender isso quando eu me torno um pregador do Evangelho, um anunciador das boas notícias. Quando Paulo diz, eu tive medo, né? Não sei se o mesmo medo que Paulo sentiu é o que eu sinto, mas eu sinto medo sempre. Eu sinto medo de não ser compreendido. Eu sinto medo de não ser decifrado, da mensagem sair com uma força desnecessária. Essa é uma preocupação que eu tenho, que às vezes gera medo. Tem dia que eu subo no púlpito, João, para pregar com uma palavra que está bem programadinha, eu estudei ela a semana toda, está bem redondinha. Quando eu chego ali, agora não mais medo, mas um temor toma conta de mim, e eu tenho que desfazer tudo o que eu havia programado e entrar por meio de um improviso oportuno para ser eficiente na pregação do Evangelho.
essa sensibilidade de quem prega precisa ser mantida. Esse coração noviço que ainda tem medo de dizer coisas, porque você não imagina o impacto que isso pode causar. Eu domingo passado, eu estava pregando uma mensagem, mas eu estava cheio de temores e medos de que a mensagem não fosse mal compreendida, ou eu usasse mal as palavras, a fim de que a compreensão, porque eu falei sobre vida e morte, e eu pensei, pode ser que alguém esteja entendendo que eu esteja falando sobre morte, eu não estou falando sobre morte, eu estou falando sobre vida. Que tem relação com a morte também. Que intensa e íntima relação. João, a vida é uma despedida e muita gente não se apercebe disso. Só repetindo um cadinho aqui o Osho, o Osho diz que é possível que haja pessoas que vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Essa é a minha preocupação. E eu me esforço das maneiras que eu posso, evitando. Eu sei fazer alguém chorar tecnicamente, eu sei fazer alguém chorar, mas isso seria desleal com a beleza e a profundidade do Evangelho. Tocar emocionalmente as pessoas, seduzi-las, seria um crime, um sacrilégio diante da sagrada letra, diante do Evangelho que transforma e não melhora, mas transforma a vida das pessoas. Eu compartilho dessa humanidade de Paulo. Eu convivi com um homem de Deus, posso dizer assim, pai de 10 filhos, conseguiu formá-los todos, mas muitos deles hoje são pastores. É o pai daquele nosso amigo Neemias, pastor Neemias. Sim. Eu posso citar o nome dele porque eu tenho liberdade para isso, era um homem de Deus, o Abderval Pinto Bandeira. Era um pregador, exímio pregador, não era um pastor, mas era exímio pregador, e ele dizia: João, eu tenho receio, dúvida sobre a pregação de um homem que sobe para o altar e não sente um frio no espinhaço. Eu tenho dúvidas quanto à autenticidade da pregação de um homem que sobe para o altar e não sente um frio no espinhaço, porque a responsabilidade é tão grande que ele precisa deixar a sua humanidade embaixo antes de subir para o púlpito. Perfeito. E Paulo está fazendo exatamente isso. Quem era Paulo? Para um cara, um tribuno. Paulo tinha discursos tremendos e já tinha feito tantos desses discursos. E de repente ele chega em Corinto. Por que ele treme? Quem são os coríntios para que Paulo trema diante deles? Intimidação é essa? Intimidação. E especialmente ele começou pregando para prostitutas e turistas. Por que ele diz isso? Exatamente, ele está demonstrando aqui, dizendo: eu não cheguei empavonado diante de vocês, importantizado, eu cheguei aqui trazendo uma mensagem com simplicidade. E a gente conhece a história, é verídica, mas são essas historinhas de igreja, né? Do pregador que foi convidado para pregar numa igreja, ajeitou a gravata, subiu todo empavonado e desceu a mensagem. Quando termina, vai descendo, tropeça, cai na descida, na escada da tribuna, e olha assim, pede desculpas, e o pastor da igreja olha para ele: se você tivesse subido como desceu, você teria descido como subiu. Sim. Se você tivesse subido como desceu, você teria descido como subiu. Sim. Deixa eu cortar você só um minutinho aqui para ratificar o que você está dizendo. Meu avô me dizia exatamente assim: suba de joelhos para você descer de pé. Quando eu comecei a pregar, foi o conselho do meu avô: suba de joelhos para você descer de pé. Ele falava justamente dessa condição do orgulho, né? Dessa condição da vaidade, né? O empavonamento que não passa de uma vaidade, um ensimesmamento. Sim. Eu aprendi há muito tempo na minha vida, o nosso amigo Benjamin, bem mais novo do que eu, mas um menino muito inteligente. Mais novo, né? Não, bem mais novo. Não é tão bem, mas é mais novo do que eu, mas muito inteligente. Ele, certa vez, fazendo uma pregação que me impactou, quando ele dizia:
Quando preparamos uma mensagem para levar à igreja, nós buscamos um texto que achamos importante ou pedimos orientação do Espírito Santo dizendo que mensagem o teu povo que direi, precisa né? de ouvir? O que direi? O que a tua igreja está precisando de ouvir? Qual a mensagem que eu devo levar para ela? O que tu queres falar para o povo de Deus hoje? E não o que eu quero falar. E desde então eu tenho pensado nisso. Há textos lindos que impactaram a minha vida. Mas será que é isso que a igreja está precisando ouvir? Há textos que me empolgaram tanto e são tão fáceis ou aparentemente fáceis de você dissertar uma mensagem sobre ele, mas será que é aquilo que a igreja está precisando ouvir? E Paulo nos dá esse exemplo aqui dizendo, eu cheguei a vocês em fraqueza, eu cheguei morrendo de medo, eu cheguei com temor. Não era medo de vocês, mas era medo de que vocês entendessem que eu era apenas um paurador, eu era apenas um dissertador da mensagem do Evangelho, quando, na verdade, eu queria que vocês entendessem o que entenderam de fato. A fé de vocês fosse fortalecida no poder de Deus e não na mensagem que eu falei. Uhum. Era um sentimento que estava nele, né? Ele diz, sentia-me despreparado. Ele não era um homem despreparado, era como ele estava se sentindo naquele momento. E aqui, Paulo, quando ele diz assim, decidir, ele teve uma decisão, ele poderia estar preparado, com o slide prontinho, né? Com o computador ali cheio de mensagens, mas ele tomou uma decisão, decidi apresentar primeiro Jesus. Ele disse, eu vou por este caminho, eu tenho este caminho aqui, eu tenho uma opção, mas eu quero ir por este caminho. E é isso que a gente tem que fazer, muitas vezes, pegar esse modelo de Paulo, dessa humildade. Não quer dizer que ele é um homem despreparado, né? Mas ele decidiu levar esse evangelho de uma forma simples, pura, né? Não fazer remendos. Né? E isso aqui foi maravilhoso, porque ele fala da mensagem da cruz de uma maneira pura, simples. Ele aqui fala da essência do Evangelho, a morte de Cristo. Né? Aí ele vai traçar todo um caminhar dessa forma. Talvez se ele chegasse igual um pavão, né? O pastor João diz que quando a pessoa chega já como um pavão, é difícil colocar a plateia a seu favor, porque já chega, né, como um pavão. Mas Paulo, ele tem essa sabedoria. Ele é um homem que ele exala sabedoria. Sim. Ele chama aqui amigos. Mais tarde ele vai falar filhinhos. Agora eu sinto que vocês são os meus filhos. Ele vai, né, aprofundando esse relacionamento. Então eu acho muito bacana que ele diz assim, eu decidi. Foi uma decisão dele, mas não quer dizer que porque eu decidi, eu me sinto, o medo está, não tem medo, eu tenho medo. Sim. Mesmo diante de uma decisão que eu tomo, eu tenho medo, tenho inseguranças, mas foi uma decisão. Lloyd, assim, estar preparado intelectualmente, eu acho uma condição muito legal, mas toda a preparação intelectual não sustenta o nível da revelação da mensagem que a gente carrega. Isso. É insuficiente. Isso. Me reportando de novo ao domingo próximo que passou, eu, durante a madrugada, porque assim, são meus horários produtivos, né? Tem gente que produz qualquer hora, eu tenho um horário produtivo, é madrugada. Minha cabeça girando, e eu orava dizendo, Jesus, que a verdade que eu estou recebendo, eu consiga transmitir nessa dimensão do que eu estou recebendo, porque está mudando a minha vida aqui, nesse instante fecundo que eu estou vivendo, está mudando minha vida, está transformando coisas em mim. E eu temo que, naquele momento, a minha intelectualidade não sustente a grandeza da simplicidade dessa mensagem que transforma o mundo, não é? Eu não quero denunciar, não é fazer uma denúncia, vou relatar para servir de exemplo, para que a gente seja mais maduro ao ouvir determinadas coisas. Eu fui em uma determinada cidade, um grande evento, e fui trazido pessoas de fora, milagreiros, operadores de milagres, eu não vou chamar de milagreiros para não deturpar, operador de milagres. E eu parei ali por um instante para ouvir.
E entristeceu o meu coração. Estava com a minha esposa e mais alguém. O coração entristeceu, porque aquela criatura que foi para aquela cidade para operar os milagres, primeiro ele começou passando vídeos do que ele já fez, do que ele é capaz de fazer, para tentar impressionar. Eu que não entendi, para tentar impressionar o público ouvinte, para que acreditasse naquilo que ele ia fazer. Eu saí triste dali, não esperei o resultado, porque o meu coração não aguentou. Entendo eu que quem tem o poder de Deus na vida, ele na verdade não precisa impressionar. Jesus Cristo nunca disse: vocês lembram que eu fiz isso, aquilo outro? Vocês lembram que vocês atravessaram o mar? Quando ele pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Ele nunca disse: vocês lembram quando vocês estavam em perigo no mar? Eu acalmei a tempestade? Lembram-se daquela vez que eu caminhei sobre o mar e vocês como homem não conseguiram? Ou seja, não precisa fazer isso, não. Há uma mensagem, é a que Paulo está dizendo. Eu preguei uma mensagem em fraqueza, rude. Todavia, a fé de vocês foi aperfeiçoada pelo poder de Deus. Bênção. A mensagem cumpriu o propósito, né? Se há um poder em nós que nos foi otorgado pelo Espírito Santo, e ele existe porque Jesus Cristo disse: eu vos dou autoridade e poder. Ele disse: vocês vão, curar enfermo, façam isso, façam mais coisas, e vocês farão coisas mais poderosas do que eu tenho feito. Então há poder nas nossas vidas, não nosso, mas dado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo que há em nós, para operar milagres, para trazer mensagens lindas, transformadoras. É porque Ele está em nós, né, João? Porque Ele está em nós. Lembram eu não lembro qual foi o país, daquele cidadão que entra numa fábrica e simplesmente a sua entrada na fábrica impressionou todo mundo, que o dono teve que mandar parar as máquinas. John Hyde. Exatamente, John Hyde, para que a sua presença fosse vista, ou aliás... A presença de Cristo fosse vista. A presença de Cristo fosse revelada, porque até então era um mistério. Ele vai entrando na fábrica e todo mundo vai parando e olhando para ele. Ele queria simplesmente tratar, talvez, com alguém. De repente, o dono vê aquele movimento e manda parar as máquinas, porque a mensagem precisava ser revelada. Não era um homem ostentando nenhum casaco bonito de Batman, não era uma roupa de Batman e nem de... e nem daquela que aquele cidadão vestia, aquele camarada vestia no Éden, né? Sim. que tocava melodias ao soprar do vento. Mas era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Existe em nós, não precisa chegarmos dizendo: chegou fulano de tal. A tua presença é sentida, ou a presença do Cristo é sentida a partir dela habitar na tua vida. E é o que Paulo está dizendo. Eu cheguei em fraqueza. Eu cheguei com medo. Medo não foi de não dar certo. Ou seja, eu cheguei humildemente diante de vocês, trazendo a mensagem do Evangelho. E isso era preciso para que o Evangelho fosse sentido. Sabe, gente, eu vou aumentar aqui o meu comentário, mas é muito natural que eu chegue numa comunidade, vestido no melhor terno que eu tenha, chegue numa comunidade lá pelo interior, numa comunidade de pescadores ou de lavradores, e impressione pelo meu estilo de vestir, pelo carro que chego, pelo saudar. Quando eu começo a falar, o que está falando, o que está sendo ouvido não é a palavra, mas é a minha imagem que eu deixei ao entrar ali. Paulo estava chegando diante de meretrizes, de turistas, de perâmbulos, foi onde ele começou a igreja de Corinto, e o medo dele era que ele não aparecesse ou que eles não vissem o Evangelho pela eloquência ou dizer assim: é o Paulo que chegou. Ele disse: eu tive medo que eles entendessem que é o Paulo que chegou, aquele cara que andou operando milagres, aquele cara que anda por todo mundo fazendo milagres e pregando o Evangelho. Ele preferiu que fosse visto a mensagem de Cristo e não a imagem do Paulo ali. Sim. João, acho que vivemos uma época de gente tão frustrada que elas querem que suas imagens sejam vistas, né? Sim. Ainda leio... Bispo,
falar em imagem, Sim. a roupa fala, a cor fala, né? Hoje vivemos num mundo disso, que somos preparados para entrar em uma conferência, um congresso, qual a roupa que você vai vestir, o corte do seu cabelo, o perfume que você vai usar, tudo isso para impressionar, para passar uma mensagem de autoridade, Sim. uma mensagem, como Paulo disse, eu decidi. Então, a decisão está conosco, como nós queremos levar esse evangelho. Paulo disse, eu decidi fazer dessa forma. Quem é que nós estamos querendo apresentar? Justamente. A nós ou ao autor da mensagem? Justamente, esse evangelho. Ou ao Cristo que domina as nossas vidas. Isso, pastor João. Esse evangelho cristocêntrico, né, que Paulo apresenta aqui. Sim, eu ainda olho para esse texto pensando que a gente vive época não muito diferente dessa época de Paulo, onde as pessoas se permitem ser manipuladas e os loucos ainda se atrevem a manipular as pessoas. Técnicas de hipnose no meio do culto. Que valor, desculpa aí te cortar, que valor tem eu sacudir o meu terno e derribar gente no meio da igreja? Que impressão. Qual é o valor real que está tendo que isso? acrescenta, né? Que acrescenta. E é muito comum. Hoje parece que já parou um pouco, mas foi muito comum de 10 anos até poucos dias atrás. Dente de ouro. Dente de ouro. Eu ter um dente de ouro quer dizer que eu sou agraciado por Deus. Mas a prática de sacudir o terno e derrubar gente, para mim, com todo respeito aos que fazem, para mim isso é ridículo. Qual o poder acrescentado nisso? Qual o valor acrescentado à mensagem de Cristo? Quem é que tem o poder? É o Cristo ou o dono do terno, do paletó, do manto? João, muitas vezes são as técnicas de manipulação mental que estão sendo aplicadas. É um fogo estranho. Desculpe minha sinceridade, mas é um fogo estranho. Não é manifestação do poder de Deus, é um fogo estranho. E se a gente não conhece fogo, a gente pode se confundir com qualquer fogo. Há fogo químico, né? Fogo gerado por substância química, há fogo de combustão espontânea, há fogo do fogão, há fogo. Há muitos fogos, né? Eu estava vendo técnicas para se combater fogo e estava ouvindo de um bombeiro que tipo de fogo eles encontravam no incêndio, né? Eu digo, caramba, eu só via fogo. Se uma pessoa só vê fogo, ela não vai discernir fogo estranho. Era muito simples, que eu te cortando novamente, era muito simples, qualquer um ingênuo judeu que passasse ali e visse o fogo aceso no altar e entender que era o fogo do altar. Sim. Na verdade, Eleazar e o irmão dele levaram o fogo do álcool que eles estavam bebendo, do vinho que estavam bebendo, e incendiaram o altar, né? Sim. Não era o fogo próprio do altar. Sim, sim. E por isso eles foram mortos. Às vezes se usa, João, técnicas musicais para arrancar o estado alfa da mente e colocar a pessoa num estado beta de absorção total com tudo que vem. É tipo um mantra. O mantra serve para isso, né? E às vezes eu tenho visto, né, não hoje exatamente, mas já tenho visto, né, de hoje para trás, desde a década de 90, por exemplo, que foi uma década que muito fogo estranho na teologia, nas participações culticas, muito fogo estranho acontecendo. Técnicas que são absurdas, tu não precisa nem ser um estudante profundo de coisa nenhuma. É só você discernir os movimentos, não é? Milagres que não são milagres, né? São convencimentos, e a coisa continua ali. O que transforma é tudo aquilo que acontece no nosso espírito. Em nome de Jesus, eu curei inúmeros enfermos. Eu vi milagres acontecerem. Eu vi coisas
fantásticas acontecerem. Mas era Deus agindo. Isso, é isso aí. Entendeu? Deus agindo. João estava mencionando no terceiro domingo desse mês de um dedo que foi restaurado, era da irmã dele. Da minha irmã. Estava necrosado o dedo dela e Deus restaurou aquela falange que estava sendo necrosada. Eu vi massa óssea crescendo. Não foi que a perna cresceu porque o osso ilíaco cedeu ou um pinçamento do ciático. Não era isso. Era um crescimento de massa óssea. Eu vi uma mulher cega abrir os olhos. Eu vi uma corcunda ficar reta. São milagres. Mas o que é que aconteceu? Deus agiu. Amém. Foi Deus. Não foi técnica de manipulação. Tudo sob o comando de Tudo Deus. sobre o comando de Deus. É o que pode dizer. Foi tudo sob o comando de Deus. Não foi técnica Isso. de manipulação. Como e tal. Davi. Vai ficar Você uma já- pergunta aqui, só um instantinho. Só para o próximo bloco vai ficar uma pergunta. A avó da minha esposa, numa campanha dessa natureza, saltou da cadeira de roda e andou. Mas depois ela voltou para a cadeira de roda. Olha. E aí? Sim. Só. Ok, então vamos ali tomar um café e vamos ver que mistério Vamos é esse lá. aí. Olá, gente, voltando com um enigma de uma senhora que salta da cadeira e depois volta para a cadeira. Foi né? A avó da minha digníssima esposa. É, Ela me conta isso e eu sei que foi verdade. Agora, não sei qual foi o enigma, qual foi a situação. Se ela foi emocionalmente conduzida por aquele momento Sim. e se levanta e anda, e algum tempo depois ela necessita da cadeira. Sim. Eu não posso entender isso. Jesus, certa vez, disse para a mulher, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Eu não sei se foi dúvida. Eu confesso que até hoje é um assunto que eu me nego a escarafuchar, como diz o caboclo no interior. É uma palavra de baixadeiro. A perquirir, porque são enigmas, né? João, há paralisias reais. O órgão está paralisado. Mas essa paralisia não brota, não nasce de uma questão orgânica, mas psíquica. Uma atrofia muscular, assim. Não, né? psíquica, Sim. exatamente. Eu digo, não brota de uma atrofia muscular. Sim, sim, sim. É uma condição psíquica que, diante de uma outra emoção, aquilo pode ser destravado. Só te cortando aqui para contar, eu já falei isso aqui, só repetindo. Eu cheguei, fui visitar um cidadão que me disseram que estava à beira da morte. Quando cheguei, comecei a falar, a brincar com ele, mas a voz dele estava forte. E Zé, o que é que tu está pensando? Rapaz, João, acho que eu vou morrer. Te levanta daí, vai trabalhar, que você está bonzinho, você não tem enfermidade nenhuma, você está sentindo um desânimo que não é teu. Te levanta e vai trabalhar, porque você pode trabalhar, você está forte para isso. Isso era à noite e no outro dia o filho dele me disse, papai está na roça trabalhando. Sim, Era uma paralisia, era a iminência de uma morte mental, sim, psíquica. sim. João, quando o milagre, é como a profecia. Ela só é profecia quando ela se cumpre. O milagre só é milagre quando ele se cumpre. Lembra que Jesus diz àquele leproso, né? Dos 10, o que voltou, vai mostrar-te ao sacerdote. O que é vai mostrar-te ao sacerdote? O sacerdote era quem tinha autoridade legal para atestar se ele podia ser ressocializado ou não. Jesus não estava colocando dúvida. Ele estava mandando o cara ir buscar o atestado de que ele havia sido curado. Então, cura é cura quando o cego não via e agora vê. O paralítico não andava e agora anda. Porque sobre uma forte influência emocional, o nosso corpo reage de maneira muito diferente. Só para vocês se lembrarem, porque sei que vocês sabem,
nós usamos só 10% da nossa capacidade cerebral. Esse HD tem 95% de capacidade não utilizada. Aqueles que se atrevem a ir um pouco mais além desses 10%, fará coisas brotadas da mente humana, e eu estou chamando nesse momento de mente humana esse conjunto de atividades cerebrais e conduções emocionais, é capaz de fazer coisas que você acha que é um milagre, e não é um milagre, é um comando seguro de uma outra mente sobre seu corpo psíquico, aí seu corpo físico reage. Então, é possível, não estou aqui colocando telescópio nem microscópio para examinar o caso da sogra da tua esposa, que essa mulher, sobre um forte impacto emocional, daquele momento, ela tenha se levantado, se levantou de fato, foi testemunhado, mas que aquele clique dela foi um clique emocional para aquele momento, não deu continuidade nisso, não é? Não se quer dizer que a pessoa que estava operando os milagres fosse falso. Não quer dizer. O que aconteceu com ela foi um caso atípico, né? Exatamente. Agora, quanto a que você fala da capacidade, é um tibetano que você fala sobre a capacidade da mentalidade humana, isso está em registro, em livros. Há um tibetano que escreve que hoje a gente só consegue usar 8, na verdade. Há um livro de um tibetano muito experiente que informa que hoje a gente pode usar 8, no máximo 10% da capacidade da mentalidade humana, né? Dos recursos cerebrais. E já foi usado todo. Talvez a questão da vida, o tempo passar, o pecado, as consequências, o ensimesmamento, né? Porque o ensimesmamento, que é a posse exacerbada do eu, pode tolir uma série de coisas na vida da gente. Quando o teu eu está exacerbado dentro de ti, há coisas que tu mesmo não gostaria de fazer, está fazendo por conta dessa vaidade, desse eu exacerbado, desse ensimesmamento, né? Pode ser que esse orgulho, essa vaidade, esse ensimesmamento no homem tenha tolhido essa capacidade de usar a mente. Sim. E quanto mais a gente anda na carne, menos capacidade a gente tem. Certeza. Um homem que deu nome aos animais, hoje não tem como dar nome nem ao outro, não é? Chama o outro por nomes que não são seus, não discerne a profundidade das coisas, né? Muito bem, gente, a gente está andando por caminhos aqui que pelo menos faz a gente pensar um pouco mais, né? Nós já estamos avançando aqui, né, Loide? Versículo 6. A verdade é que temos sabedoria para compartilhar, desde que vocês estejam espiritualmente firmes. Não se trata de sabedoria popular, propagada por supostos especialistas que estarão obsoletas em um ano. A sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós muito antes que entrássemos em cena. Os sábios do nosso tempo não têm ideia do que seja esse plano eterno. Do contrário, não teriam matado numa cruz o Senhor da vida designada por Deus. Por isso, temos este texto das Escrituras. Ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido, nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas vocês o têm visto e ouvido, porque Deus, por intermédio do seu Espírito, o revelou a vocês. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Gente, vez por outra, nasce um modismo. O espírito novidadeiro é severo, João. É verdade. Paulo já previa isso?
As pessoas gostam mesmo é de pão, circo e vinho. Então, há modismos que são tão perigosos. Eu me lembro de tão recente a geração dos apaixonados, não é? Extravagantes. Das adorações extravagantes e tal. E eu fico pensando, meu Deus, são modismos que vêm e que vão, modas, escreve-se um livro e parece que se descobriu a pólvora agora, né? Meu Deus, agora eu descobri a verdade. A verdade está aí e ela está pronta para ser discernida, porque ninguém lê a mente de Deus. Mas essa sabedoria que brota dele faz a gente ouvir coisas e ver coisas que ninguém jamais um dia pôde ouvir. São segredos sagrados. O sagrado sempre nos conduzirá aos segredos, mas os segredos nem sempre ou quase nunca há de nos conduzir ao sagrado. Não é um jogo de palavras que eu estou usando, é para a gente parar e pensar. Lembre-se sempre, o sagrado, ele vai nos levar aos segredos, mas os segredos não são habilidosos o bastante para nos conduzir ao sagrado. Se a gente sabe disso, deixa a moda passar, deixa que o modismo se vá. Como Paulo diz, mais um ano e isso já não se sustenta. Como não vem se sustentando ao longo desses anos, principalmente estas 3 últimas décadas, João, ou 4 últimas décadas. São décadas extremamente perigosas, onde o espírito novidadeiro se aguçou e a igreja ela entrou num ritmo de entretenimento cultico. O culto virou lugar de entretenimento. Parece que todo o barulho, toda manifestação histérica no meio de um culto é percebido como um culto glorioso. Todo barulho da igreja parece revelar uma certa unção. A unção está sendo medida pela altura, pelos decibéis dos barulhos daquele culto. No meio da maior unção, dentro de uma sala, Eutico cai no sono e se despenca da janela e cai morto. Talvez uma das mais autênticas pregações já feita, né? Com a unção consistente das palavras apostólicas. E a unção era tanta que Paulo desce, ressuscita Eutico e volta a pregar. Porque a madrugada era longa. Então, assim, cuidado com nossos instrumentos de medição, nessa coisa que vem se chamando de unção. Esse barulho frenético pode estar escondendo. Eu sempre me lembro daquele culto que se tinha em Jerusalém, onde ofertas eram oferecidas e que atrás das cortinas do templo não havia mais uma arca. Era um culto sem a presença de Deus. A liturgia era perfeita. O ofertante se sentia beneficiado, mas a arca já não estava lá. Quando o véu do santuário se rasga do alto a baixo, se denuncia a ausência de Deus no culto. Todavia, tudo acontecia tão arrumadinho, João, que não se percebia a ausência de Deus. A liturgia era tão embriagadora que não se detectava a presença de Deus. Cara, eu acho que essa mensagem devia ser ouvida por uma multidão, não sei quantos estão nos ouvindo, mas, cara, presta atenção na denúncia que nós estamos fazendo, porque ela pode melhorar muito a tua condição de espiritualidade. Vinha gente de tão longe, da Etiópia, para aquele movimento. Para um culto sem Deus. Para um culto sem Deus, que voltava lendo e sem entender nada do que estava lendo. Ou seja, não havia espiritualidade nenhuma, porque era um culto sem Deus. A mesma coisa estava acontecendo em Siló, ou pior do que isso, né? Quando a adoração era em Siló, que vinha Elcana com o pessoal descendo
para Siló, e vinham os ofertantes para o sacrifício ser deturpado pelos filhos de Eli. Os filhos de Eli estavam ali deturpando a festa, não havia espiritualidade nenhuma, havia apenas um movimento religioso. Boas intenções, como era todos os anos, vinha Elcana e tantos outros de todas as partes de Jerusalém, ou de Israel, para fazer o sacrifício. De repente, não existia mais, o sagrado não estava ali. Eu volto a ver aqui, quando Paulo diz que um ano estão obsoleto, ou o escritor resolve trazer a lume, um ano não está, eu fico a pensar os movimentos realmente que se falou. E até hoje me impressiona a questão do dente de ouro, o sacudir do paletó para cair gente, aquele batimento de boca, o Jesus é bom, Jesus é gostoso. Acabou, passou, ficou obsoleto. Gente, há tanto que se pode ver, a palavra está aqui dizendo, Paulo diz, eu não vim trazendo a vocês uma mensagem com palavras persuasivas. Eu vim trazendo a mensagem de Cristo e este o crucificado, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então, por que nos apegarmos a movimentos? Eu estava falando aqui, entre linhas, de alguém que chegou na nossa igreja, queria movimento, queria ver a coisa acontecer, o baile acontecer, o dançar no salão, a frenesi acontecer. De repente, o cidadão foi encontrado ali, sai daqui, isso foi encontrado ali aonde? Vou dizer não, mas em lugares impróprios para um cidadão de bem, mormente de um cristão. Porque, infelizmente, há muitos cristãos hoje, não sei se posso dizer cristãos, mas religiosos, profissionais da fé, que se alimentam, que estão presos a esse movimento e a essas novidades. E quando elas faltam, eles caem. É tipo aquele surfista que surfa e ganha troféu na crista da onda. Mas quando ele chega próximo da praia, que a onda acaba, ele vai à lama. Ele tem que pisar na lama, ou mesmo na areia. Então, muita gente vivendo, surfando na crista da onda do Evangelho e das novidades em nome do Evangelho. E esperando a próxima onda. Esperando a próxima onda. Enquanto a onda não vem, ele está com a prancha debaixo do braço. De vez em quando eu lembro de um encontro que eu tive com um amigo que ele dizia... Ele era um cara muito consistente no Evangelho. Muito consistente. E ele foi a um evento e alguém perguntou a ele assim, qual é a novidade lá em Salvador? Ele é de Salvador, em Salvador. Aí disse, a novidade é que nós continuamos perseverando na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão. Essa é a novidade que eu trago para vocês. O que é que o cara que perguntou a ele queria saber? Qual era o modismo? O que é que estava acontecendo de diferente? Gente, a nossa suficiência está em Cristo. Amém. Eu estava ouvindo o programa de domingo passado e estava me lembrando da primeira lição que eu aprendi quando eu decidi, em fé, obedecer ao Senhor. A primeira lição que meu professor de escolinha dominical me deu foi: Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Essa sensação de insuficiência brota de alguém que ainda não encontrou em Cristo suficiência. A tua graça me basta é algo que cada um de nós precisa experimentar na vida. Essa segurança que brota da suficiência de Cristo. Ainda que tudo me falte, Ele estará ali. Ainda que eu perca tudo, Ele estará ali. Ainda que o céu sobre a minha cabeça vire uma tempestade, Ele estará ali. Se puxarem o tapete dos meus pés, Ele estará ali. É Ele quem me sustenta, está nele a minha suficiência. Se Ele me cura, Ele é Deus. Se Ele não me cura, Ele continua sendo Deus. Se me tira da fornalha, Ele é Deus. Se não me tira, Ele continua sendo Deus.
A questão não está nele, a questão é como que eu estou lidando com a minha própria vida. Olha, encontre em Cristo a sua suficiência e muito problema que você enfrenta vai acabar, se você encontrar nele a sua suficiência. Naquela poesia Passos na Areia, não sei quem é o autor, ele faz uma relação disso. Onde é que tu estavas quando eu estava caminhando sozinho? Não, aqueles passos não eram teus, eram os meus, porque eu te conduzir. Que eu estava contigo, te carregando. É muito sábia, não é bíblica, mas é muito sábia aquela poesia, e diz exatamente isso aqui. Se ele falha, o que é que Paulo diz? Eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias da vida. Mas por quê? Qual era o segredo de Paulo ter aprendido? A suficiência de Cristo em sua vida. Não era um malabarismo, não era uma técnica que ele aprendeu para se safar das situações difíceis. É tanto que quando ele passa pelo Heroquilão, aquelas noites turbulentas e escuras, ele não disse, eu tenho certeza disso, não. A primeira coisa, quando ele chama o comandante, ele diz, o Deus a quem eu sirvo esteve comigo. Paulo não apresentou nenhuma da sua técnica, nenhum conhecimento que ele tenha aprendido, e Paulo era um homem de grandes conhecimentos. Mas ele não apresenta nada seu para aquele comandante. Ele diz, o Deus a quem eu sirvo esteve comigo nessa noite, e me disse isso, isso, isso. Ou seja, a suficiência daqueles que servem a Deus, capaz de convencer um comandante, e o comandante convencer os soldados eufóricos para matar os prisioneiros. Sim. Havia um morticínio ali se não fosse a presença do Espírito Santo na vida de Paulo. Não era a técnica de Paulo. Veja bem, eu vou repetir. Quando ele se aproxima do comandante, ele diz, o Deus a quem eu sirvo, de quem eu sou servo, esteve comigo nessa noite me trazendo essa mensagem. Que não vai se perder ninguém, não precisa matar ninguém. A coisa está caminhando com dificuldade, mas nós vamos saltar em segurança. Tudo que tem para trás vai se perder. Mas o Deus a quem eu sirvo falou isso. Ouvir Deus falar nas nossas vidas. Muitas vezes sem a necessidade de um guru, de sermos o Mica, de termos um sacerdote na nossa casa para atender as nossas ansiedades, os nossos anseios. Mas ouvir a voz de Deus por ter uma relação com Cristo. Por ter uma relação com a sua palavra e não uma relação simplesmente com a igreja ou com a sua religião. É muito mais do que isso. É ter uma relação, é depender dele. E ele disse, eu não trouxe outra coisa a não ser Cristo crucificado. Depois disso eu vou ensinar mais coisas para vocês, mas primeiro pensem nisso. João, há coisas que eu gostaria tanto de ensinar, mas eu não consigo. Não é subestimando quem quer que seja. É que eu entendo que há uma nuvem, uma camada que precisa ser penetrada. Jesus disse para os seus discípulos, por exemplo, assim, cara, tem coisas que eu tenho para dizer a vocês, mas vocês não são capazes de ouvir agora. Deixa para mais tarde. Há coisas que, eu não sei, eu acho até que vou escrever, porque se eu morrer antes, fica registrado para que quando chegar o tempo seja lido. Mas há coisas que eu tenho aprendido na vida que às vezes pode ser difícil de se compreender dependendo do tipo de mentalidade que se desenvolve. Então é preciso se chegar a um certo nível de maturidade para discernir determinadas coisas. A gente vai entrar num dos versículos mais interessantes que a gente tem pela frente, quando Paulo fala sobre o homem espiritual e o homem natural, não é? Aquele que é capaz de discernir tudo e todos, e aquele que só discerne naturalmente as coisas. É disso que eu estou falando. Há uma camada que impossibilita que a pessoa enxergue além dessa camada. Bom, ela já conseguiu chegar até aqui, mas ainda não conseguiu chegar mais adiante. Há coisas que eu estou discernindo hoje. Hoje, esse ano completou 40 anos que eu venho pastoreando a igreja. Há coisas que os olhos do meu coração estão se descortinando hoje.
depois de tantos anos pregando, ensinando, porque você tem em Cristo e no movimento do Espírito de Cristo conhecimentos que nos são dados por camadas. Né? E a gente precisa ter paciência até que a gente chegue lá. Até a estatura de varão perfeito, há um movimento. E a gente precisa entender e não se arrogar de ter chegado à estatura de varão perfeito. Essa arrogância, esse arrogo que se tem, é muito perigoso porque dissolve a condição humana e adoece a mente humana. Eu conheci pregadores notáveis que, no fim da jornada deles, eles estavam se sentindo tão parecidos com Jesus que eles se diziam a própria encarnação do Cristo. Um deles, eu não vou nem omitir nome, chamava-se, né, morreu, José Luiz de Jesus. Esse cara tinha uma pregação fantástica, mas ao longo da jornada dele, ele se perdeu na própria imagem que ele carregava nele, Cristo. E ele dizia-se ser a última revelação de Cristo, o Cristo encarnado. O Jim Jones, mais antigo, e aí vai, inúmeros, uns que são conhecidos e outros desconhecidos, mas que tomam para si a própria glória do Cristo, misturando-se com ele numa dimensão adoecida e enfermando a própria Igreja de Jesus. Vamos ali tomar um café, gente? E a gente volta já já. Muito bem, gente. Estamos no quarto e último bloco da nossa programação. Quero começar anunciando que no dia 31 de dezembro, é uma terça-feira, nós teremos o nosso culto da virada. No período do Natal, é um período mais que se comemora domesticamente, e a gente tem tido o hábito nos anos que aqui temos passado, de deixar essa data a ser comemorada com a família. A não ser que caia ali num domingo e tal, a gente está fazendo o culto dominical. Mas, se não, é um culto que a gente entende que é um culto que a família deve prestar, o momento em que as pessoas estão juntas. Mas no dia 31 para o dia 1º, ou seja, de terça para quarta-feira, nós teremos o nosso tradicional culto da virada e queremos convidar você para estar conosco. Vai começar às 22 horas, como de praxe, e teremos um atravessamento fantástico. Será uma espécie de Páscoa para nós, né? Uma passagem de um ano para o outro. E queremos convidar você para estar conosco, junto com sua família. Tem sido sempre um dia muito surpreendente. Uma quantidade boa de gente que vem celebrar conosco essa virada decide fazer esse movimento de esperança e fé junto conosco. Então, estamos convidando você para estar conosco na Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Você é nosso convidado para essa data. Também nós queremos estender o convite, e que ainda este ano estaremos efetuando um batismo. Você que nos ouve, você que participa com a gente, você que quer fazer parte dessa igreja, mesmo que remotamente, por não poder estar com a gente, como sempre, mas que crer em Cristo e quer dar o seu testemunho de que você pertence a Cristo, nós queremos convidá-lo a dar o seu nome, a se aproximar da gente, porque este ano ainda, até o final do ano, estaremos efetuando mais um batismo para confirmar a fé daqueles que querem dizer ao mundo que pertencem a Cristo. Sim, verdade. Então, vamos nos preparar, porque, João, é possível. Nós acabamos de realizar um batismo, mas é possível que haja gente dizendo, eu quero... Já temos alguns que se manifestaram, né? Eu quero ser imerso em Cristo. E também queremos lembrar vocês e convidá-los para o nosso culto de hoje à noite, que é o culto eucarístico, onde celebramos a nossa redenção por Cristo Jesus. E você pode trazer a sua família. E se não puder, mas estiver nos ouvindo, pode preparar a sua mesa na sua casa e cear conosco. Sim, verdade. Gente, nós vamos acessar um texto agora muito fantástico. A versão da Bíblia que nós temos à mão aqui, pelo menos eu e Lloyd estamos com essa versão, e o João está ali para nos acompanhar noutra versão,
Mas a expressão que se inicia o versículo 10 do capítulo 2 é muito interessante. Assim, bastaria ler e respirar com a desnecessidade do nosso comentário, porque o texto é tão explícito, tão lindo, tão extraordinário. Eu não estou aqui fazendo alegorias, eu estou dizendo que é assim mesmo. Presta atenção na leitura do texto para você entender se eu tenho ou não tenho razão nisso. Vamos lá, Loide. Versículo 10. O Espírito, não satisfeito em mover-se na superfície, mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou. Ai, para aqui um instantinho. Olha a colocação dessa expressão de Paulo. Insatisfeito com o que é superficial, o movimento do Espírito, João, ele vai nos levando a profundidades, aquilo que ainda agora eu estava falando de camadas, porque a revelação nos é dada assim por camadas, né? Ele vai de maneira que, insatisfeito que está com a condição da superfície, ele vai à profundidade de Deus, vai nos aprofundando em Deus. Isso é fantástico. Desculpe interromper a tua leitura. Ele vai trazendo as revelações de Deus para as nossas vidas. Sim. Tremendo. Eu estava comentando em off aqui com a Loide, no intervalo, lembrando que o salmista disse que a vereda do justo é como a luz da aurora. Uhum. Às 4 da manhã começam a sair as primeiras barras, nós chamamos isso na questão do horizonte, e aí vai clareando, clareando, até ser dia perfeito. Uhum. E quando chega a perfeição é o dia que já estamos na eternidade, na glória. Né? Sem sombra para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás. Uhum, sem sombra nenhuma. Quando isso acontecer, é o dia que nós somos chamados, porque nós não podemos nos endeusar de sermos tão perfeitos assim. Né? Sim. A nossa perfeição está nele. Né? Está nele, é. Vamos lá, Lóide, desculpe ter interrompido. Não, foi maravilhoso. Versículo 11. Quem conhece o seu pensamento a não ser você mesmo? O mesmo ocorre com Deus. Ele não só sabe o que está pensando, mas também nos permite sabê-lo. Deus tudo nos revela sobre os dons da vida e da salvação que nos concedeu. Não precisamos dos palpites nem das opiniões do mundo. Não aprendemos isso nos livros nem na escola. Aprendemos de Deus, que nos ensinou pessoalmente por meio de Jesus e os transmitimos a vocês em primeira mão. Quem não é espiritual não pode receber os dons do Espírito de Deus. Não tem essa capacidade. Os dons de Deus lhe parecem tolice. Só o espiritual pode reconhecer o Espírito de Deus e o espírito humano em plena comunhão. Espiritualmente vivos, temos acesso a tudo o que o Espírito de Deus está fazendo. Assim, não podemos ser julgados pelos críticos que não são espirituais. A pergunta de Isaías: existe alguém que conheça o Espírito de Deus? Alguém que saiba o que ele está fazendo? Foi respondida. Cristo sabe e nós temos o Espírito de Cristo. Eita, lá. Eu não disse que dispensava até nosso comentário. Eu estou com medo de tocar no texto e estragar tudo. É uma receita muito perfeita que eu estou aqui temeroso em botar a mão nesse texto. Né? No meio dessa coisa, tanto a versão que eu tenho a mão diz assim: e o homem espiritual, o homem natural, não pode entender as coisas de Deus. Sim. Porque ele vê o mundo, João, de forma natural. Ele não consegue permear esses meandros que pertencem à revelação. Ele tem conhecimento, mas não tem revelação. Quando Paulo diz que não foi à escola, eu acho interessante que às vezes nós nos escoramos nas nossas escolas. Por exemplo, a escola da teologia é uma escola boa,
mas ela é uma escola humana, de reflexão humana. Há uma linha fina, nem tão fina assim, acho que bem espessa até, entre essa escola de conhecimento teológico e a escola que nos conduz, como disse Paulo, não baseada nos livros, mas nessa comunhão que brota do Espírito de Deus. É a nossa comunhão com a escola e a nossa comunhão com o Espírito. A nossa comunhão com o Espírito, às vezes, vai fazer a gente discernir coisas que na escola nós não aprendemos, não nos foi ensinado. Era um tabu, era uma sombra, era algo que não se penetrou nas reflexões do passado. Então, vão nos remeter a novas dimensões da reflexão daquilo que a gente está se propondo. Esse movimento insatisfatório do espírito, no sentido de nos levar para além da razoridade, para além daquilo que é superficial, é fantástico, é extraordinário o movimento que Deus faz em nós, nele. Porque ele nos leva para ele, ele conduz a nossa mente à mente dele. Ele não bate de frente com a nossa mente. É como o rio e o oceano, né? Que a questão não é deixar de ser rio, é tornar-se oceano. Né? Quando a gente entra nesse movimento, né? Porque é isso que é a igreja, um movimento. Quando a gente entra nesse movimento, a gente passa a entender que a questão não é deixar de ser rio, é tornar-se oceano. Isso é de uma grandeza fantástica para todos nós que um dia fomos imersos no batismo de Cristo, que nos unimos a Ele por laços eternos, que é a condição de permissão em nos deslocar daquilo que um dia foi um fundamento para nós, que nem era Cristo. Era a nossa arguição, era o nosso questionamento. Agora nós estamos em Cristo, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo e conduziu-nos a um novo e vivo caminho. Amém. A clareza de que o homem natural não pode entender as coisas de Deus é quando no dia de Pentecostes os religiosos, os abalizados no conhecimento, disseram: que conhecimento tem esses homens? Que profundidade de conhecimento eles têm? Não são da Galileia? Da Galileia pode vir alguma coisa que vale a pena? Ou seja, por que estão falando em linguagem que nós sequer entendemos? Tão expressas, tão nítidas, mas que são mistérios para nós. Porque o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Sim. E a clareza está aqui. O não entendimento dos mistérios de Deus revelados no dia de Pentecostes. E quem eram que estavam questionando? Os mestres da religião, os doutores da lei. Sim. Estavam questionando isso. Então, esses mistérios foram revelados pelo Espírito. E Jesus, certa vez, disse: e eu vos darei o meu Espírito, e ele vos ensinará, ele vos guiará em toda a verdade, ele vos fará rever, lembrar, conhecer, prescrutar tudo o que eu vos tenho ensinado. Então, o revelador das Escrituras, aqueles que se dispõem a servir a Cristo, é o Espírito Santo. Sim. O ensinador das Escrituras, o incutidor das Escrituras. Não é quanto versículo você aprendeu, não é onde está a referência que você sabe. Eu conheci pessoas que têm tanto conhecimento na Bíblia, hoje já dormem na eternidade, que você tocava no versículo e sabia a referência. Conhecia de capa a capa, sabia qualquer versículo, a referência dele. Mas não é isso que Paulo está falando. Não é conhecer versículos da Bíblia. Não é conhecer o conteúdo gráfico, a miúde. É, na verdade, ter a revelação do Espírito Santo. E este Espírito que nos revela, conforme Paulo diz aqui nesse escrito. Se você quer ser um profundo conhecedor das Escrituras, dependa do Espírito Santo, para que ele te revele os segredos de Deus. O texto diz: e ele nos revela as profundezas de Deus. Sim. Olha, tudo que a gente conhece de Deus, pastor João e Lloyd Amada,
tudo que a gente conhece de Deus não é tudo de Deus. Há muito mais a se prescrutar. Há muito mais a se discernir. Às vezes a gente fica com um determinado conhecimento de Deus e fica com medo de avançar nesse conhecimento, medo de trair o que já se conhece. Achando até que não é de Deus. Achando até que não é de Deus. Pode ser sim. E a gente precisa ser sensível para que a gente não seja paralisado por esse medo e estagne, né? Eu, às vezes, vou a alguns lugares, poucas vezes, eu pouco saio. Minhas relações sociais são muito limitadas, eu vivo numa sociedade muito pequena. Não vivo uma bolha, mas eu vivo numa sociedade muito pequena. Mas, às vezes, eu me atrevo a ir aqui e ali, e, de repente, eu sinto um cheiro de naftalina brotada do discurso que me dá aquela sensação de coisa que já está ultrapassada, aquilo que já não cabe mais no movimento da vida. Às vezes tenho a sensação de estar no meio de um mofo, de prazo de validade vencido, que foi bom para aquela época, mas que não funciona mais nessa época. E não tem a ver com novidade, assim, do pior sentido do novidade. Novidadeirismo. Tem a ver com um movimento que Deus faz para que essa condição de varão perfeito, de dia perfeito, aconteça em nós. Haverá o dia em que será meio-dia para nós. Não dará sombra nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. E quando esse dia chegar, nós seremos abduzidos por Ele, tragados por Ele, porque Ele é a perfeição. Nós não seremos arrogantes porque estamos indo para o estado perfeito. Nós estamos indo para o lugar que compreende tudo e todos, e talvez por ninguém, ou por quase ninguém, a gente é discernido. Nos julgam na carne, não nos discernem no espírito. Todos nós já estivemos nessa condição de sermos julgados na carne, não exatamente na nossa carne, mas na carne dos julgadores, porque há muita carga da singularidade do sujeito quando ele estabelece um julgamento. A questão, se os meus olhos forem bons, né? Sim, essa questão... exatamente, exato. O Ben Alves dizia a mesma coisa, falando que eu vejo o mundo com os meus olhos, né? Com os infernos que me habitam ou com os paraísos que me habitam. Se é com os infernos que me habitam, eu só vejo inferno no outro, né? Eu não consigo ver o paraíso ou os paraísos dos outros. E Jacó falou, eu vejo, né, no meu irmão, o quê? A face de Adonai nele, Adonai, né? Ah, se essa cortina cair, né? Também o cara está saindo de uma relação inteira, a noite inteira com o divino, entendeu? Ele vem lá cheio de graça. Ele vem sagrado do ele sagrado. Vem sagrado, né? Ele vem cheio de graça, capaz de ver no outro, no seu algoz, no seu inimigo, em alguém que vem para matar-lhe. É isso. Mas o paraíso que estava dentro dele viu a face de Adonai. Ou seja, eu costumo dizer, aquele espelhinho que você coloca no sol e transfere para o outro, vem com tanta força que você é capaz de ver mais nitidamente do que com a clareza do próprio sol, né? Sim, sim. Quem está cheio do Espírito de Deus, diz o texto que nós lemos aqui, na versão que eu tenho à mão, que discerne a todos e por ninguém é discernido, né? Sim. É difícil ser discernido. A gente citou o texto agora do dia de Pentecostes, né? Quem está cheio do Espírito Os de Deus, cheios do Espírito Deus Santo. no outro, né? Sim. Porque muitas vezes a gente só acha que vamos discernir o mal no outro, mas estar cheio do Espírito de Deus é ver
Deus no outro. E discernir mais Deus no outro, tá entendendo? Sim. Do que não é Deus. Do que o defeito do outro. Justamente, é eu ver Deus, eu potencializar o que é Deus no outro. Sim. E não tentar botar um crivo e achar mais o que não é Deus. É que essas lentes de inspecionador de esgotos, às vezes, está em nós como uma catarata, como um complicador das nossas lentes, né? E a gente não consegue ver o sagrado. Está ali e a gente não vê. Tá ali. É que o bispo costuma trazer à tona o animal ruminante lá dentro do cercado, É assim, João. e passa o açougueiro e vê 4 peças penduradas ali para transformá-las em bifes. Sim. O coureiro numa sapataria. O empresário do couro vê aqui uma sapataria montada ali, quanto sapato pode dar. O produtor de cosmético vê o mais profundo, que é exatamente a bilis daquele animal para transformar em cosmético. E assim vai acontecendo, né? Sim, a indústria do botão vê botando aqueles vê ossos. botando aqueles ossos. Enfim, o produtor de ração vê em todos aqueles ossos um material para introduzir na farinha, fazer uma ração. Sim. Ou seja, cada qual vê conforme a sua possibilidade de ver. Os que tem mais profundidade vê coisas que estão no oculto. Alguns só veem boi, né, João? Isso acontece também dentro daqueles que têm o Espírito de Deus. A uns é dado a revelação de ver com mais profundidade coisas que a outros. E Paulo também fala é dado conforme a medida da fé, não é isso? É dado conforme a medida da fé. Aqui Paulo está falando conforme a capacidade de cada um, né? Espiritualmente vivos, temos acesso a tudo que o Espírito de Deus está fazendo. Ou seja, espiritualmente, o quanto vivo estamos. Né? O Sim. quanto vivo eu estou em Deus, enxertado, tomando dessa seiva, estou viva. Aqui, ó, aqui temos mais acesso a tudo que o Espírito de Deus está fazendo. Espiritualmente vivos. Tremendo. Sim, essa é a condição. Porque assim, teu corpo está ali existindo não significa que você está espiritualmente vivo. Você pode até, de alguma forma, emocionalmente estar estável, mas espiritualmente morto. Né? Existindo numa mera existência vazia, inócua, sem sentido. Não vive. Né? Não vive. Porque quem não vive espiritualmente não vive de fato. Porque há tantas coisas na vida a serem discernidas que elas só podem ser discernidas por essas lentes de alguém que espiritualmente está vivo, não é? Que coisa tremenda é essa. Gente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, mas nós terminamos com vontade de não querer parar de falar. A gente está tomando uma palavra do outro aqui toda hora. É tipo aquele gol que o campeonato necessita para definir e está todo mundo querendo chutar. Mas essa instigação, ela é resultado do que o texto está fazendo com a gente, né? Isso mesmo. Tornando a gente vivo aqui. É por isso que Paulo começa, amigos, vocês estão lembrados, né? Da última vez que eu estive com vocês, foi desse jeito. Não deixa que eu deixo, né? Deixa que eu deixo. Mas nós, de verdade, gente, esperamos que o programa de hoje tenha cooperado para que a tua fé vá bem, que a tua alma esteja bem, que a tua caminhada em Cristo seja exitosa, que você encontre êxito na caminhada, amor, paixão por sua palavra, que você seja mais um desses que se aferroa à palavra de Cristo, à instrução apostólica, para o bem da sua alma, para o bem do seu espírito, para o bem da sua vida e daqueles que andam contigo, né? O Tiago escreve dizendo quem tem falta de sabedoria. Eu já digo quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá livremente e não cobra depois, né? Então... Não fica devendo, né? Não fica devendo. Se você tem sentimento de querer conhecer mais a Deus e a sua palavra, busque o conhecimento do seu Espírito, busque a habitação do Espírito Santo na sua vida, porque Ele te revelará os segredos de Deus. Sim, sim, sim.
Pastor João, hoje é o primeiro domingo do mês. Você já falou, mas terminando o programa, só para ficar fixado, o que vai rolar no culto nosso culto vespertino, nosso culto das 18h30. Hoje nós temos a Eucaristia, ou seja, o nosso culto de ceia, como tradicionalmente chamamos, e convidamos você a trazer a sua família. O ano já está passando. Você que esteve tanto tempo querendo vir e não conseguiu vir, venha cear conosco, venha participar desse momento conosco. Eu estava ensinando recentemente que a ceia, no nosso entendimento, funciona como, digamos, você está com dor de cabeça e o comprimido da Neosaldina ou qualquer um analgésico está sobre a mesa. E você passa, olha, sente a necessidade, mas não quer lançar a mão para que passe a sua dor. Então, a ceia do Senhor não é um simples remédio, mas eu entendo que ela funciona dessa natureza. Você está cheio de dúvidas, de questionamento, de pecado. Venha comungar com a mesa de Jesus Cristo, porque ela trará clareza ao teu coração, ela trará leveza à tua vida e ao teu coração. Se você só olhar distante e dizer, não, eu sou impuro, eu não posso participar, sem dúvida alguma você continuará impuro. Sim. Mas a pureza virá da tua relação com Cristo. Então, hoje, às 18h30, começa o nosso culto, aqui na rua Santo Antônio, número 14, bem no Recanto dos Vinhais, pertinho, na curva do 90. Uhum. Não tem errado, é só você botar no seu Google Maps aí e você vai chegar aqui sem problemas, né? Tem um amplo estacionamento e nós estamos com o coração aberto para receber você e a sua família. Do tamanho do estacionamento no nosso coração. Sim, gigante, gigante. Uma semana vitoriosa, uma semana de paz, uma semana cheia de êxito naquilo que em Deus você tem esperado fazer e realizar. Amém. Shalom. Forte queridos. abraço a todos, bom domingo e até mais. Shalom. Paz.